eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Porque, passando eu, vivendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Agora entenda, esse povo aqui está na ignorância, é uma procissão, e o Espírito Santo usou o apóstolo para revelar a eles o que eles precisavam. Amém? Então, para começar, para levar a salvação para alguém, tem que até pregar para ver se ela acredita em Deus. E revelar. Para poder pregar o evangelho, a pessoa primeiro tem que acreditar em Deus, que Ele existe e que é galardoador. Amém? Então, em nome de Jesus, e a Bíblia revelou aqui quem é Deus e o que Ele fez. Ele criou todas as coisas. E a Bíblia diz que Ele mesmo, é Ele mesmo que dá respiração a todas as pessoas. Todas as pessoas na face da terra. Por isso que a Bíblia diz, todo ser que respira, louve ao Senhor, porque é Ele que mantém todos na face da terra respirando, amém? É Ele mesmo que dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Em várias passagens, repete a mesma coisa como Isaías 42:5, vai falar a mesma coisa, que é Deus que nos mantém respirando, amém? Aí a Bíblia também vai falar que o Senhor Jesus diz assim, que tudo foi criado nele, por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, é o Criador de todas as coisas subsistem por causa dele. Então, significa isso. Todos os seres humanos na face da terra, estou falando de seres humanos, na face da terra, 80 anos, 90 anos, 100 anos, só estão vivos porque Jesus sustenta. Jesus que está sustentando a vida de todas essas pessoas. O coração batendo por causa de Jesus. Amém? Amém ou não amém? Não adianta só concordar com isso, entenda. O Senhor Jesus veio, a Bíblia diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Não pereça, não sofra no inferno, mas receba a vida eterna. Então o Senhor continue, a Bíblia diz assim, porque o Filho não veio para condenar o mundo, mas ele veio com outro propósito. Ele veio para que o mundo, ele veio salvar o mundo, e ele veio para quê? O mundo seja salvo, não condenado. Então, se tiver alguém com 80 anos na terra, 90 anos na terra, é a misericórdia de Deus que mantém essas pessoas vivas, que elas ainda têm chance, na visão de Deus.
tem que ser na minha também. Tem que ser na igreja também, amém? Todos têm chance, esse é o olhar. E viu o que nós lemos? Que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E Ele não está retardando nada à promessa, mas Ele é misericordioso, querendo que outras vidas se salvem. E a Bíblia diz que Ele veio, quer a salvação de todos, amém? Ele, porque não é, quando você olha, tem que olhar com esse olhar. Você tem que olhar com o olhar da Bíblia. Não adianta a gente saber disso e não olhar da mesma maneira. Porque a Bíblia, o Senhor disse que, em várias passagens, diz assim, ó, vocês têm ouvido, mas não ouvem. Têm olhos, mas não veem. Amém? Isso não pode acontecer com a gente. Amém? Que aquele que tem ouvido espiritual, ouça, para entender que a pessoa que está viva, seja lá quem for, ela pode ser alcançada pelo Senhor. Amém? Vamos olhar assim. Vamos olhar assim, que Ele é Ele, não é aquela pessoa, não é aquela pessoa, não é o pai daquela pessoa, não é a mãe daquela pessoa, não é o esposo daquela pessoa, não é o diabo, é Deus que está sustentando aquela pessoa. Amém? Entendemos? Em nome de Jesus, sustentando. A Bíblia diz que, e para aquele que quer salvar, porque toda a humanidade perdeu a vida de Deus. E é Deus que sustenta aquela vida. Então, veja bem, ela é, porque nele nos movemos e existimos, aquela vida que está sendo revelada lá, que Deus, a Bíblia diz em João, que Ele tem vida em si mesmo. Deus tem vida em si mesmo, uma vida independente, não depende de ninguém, Deus, Ele tem vida em si mesmo. Agora, todas as outras vidas da face da terra são independentes, são dependentes de Deus, que é Deus que sustenta. Só quem tem vida independente é Deus. Todos os restantes da face da terra são dependentes. Essa vida ela é dada por Deus, ela vem de Deus. Então, essas pessoas estão vivas porque Deus está dando. Amém? Porque se a hora que Ele quiser, acaba. Se Ele não acabou, nem eu posso acabar. Amém? Essa é a verdade da Bíblia. Só que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então tem essa vida derivada de Deus, terrena, biológica, que é perecível, vai acabar, e a gente vai ficando velho, vai acabando. Mas a Bíblia diz que nós não temos, o ser humano perdeu a vida de Deus, a vida eterna. Então eu aprendi que Deus tem vida em si mesmo, uma vida independente e uma vida necessária, que não tem fim. A vida necessária é que não tem fim, ela não pode deixar de existir, porque Deus é eterno. A Bíblia chama Deus de o eterno. O eterno não pode deixar de existir. Então significa, a vida necessária de Deus que não pode existir, ela não tem fim. Foi essa vida que Ele veio dar para todos nós na cruz do Calvário. A que não tem fim, a necessária, a que não acaba. Amém? Foi essa que Ele veio dar para todos nós. Então a vida que sustenta aquelas almas que estão perdidas, Deus está sustentando, mas Ele quer o quê? Dar a vida que não tem fim. E como é que nós sabemos qual é a vida que não tem fim? A eterna, que foi nos dada, e é dada em Cristo Jesus. Quem tem o Filho, tem a vida. Amém? Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, se nós esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, porque Deus tem algo muito melhor, a vida eterna. Amém?
Para que a vida eterna? Para quê? Para não acabar. Por isso que a Bíblia diz assim, o amor nunca falha, porque ele é eterno. Ele é eterno. Amém? E ele quer dar para quem? Ele veio dar para quem? Para toda a humanidade. Porque ele é eterno, a Bíblia diz que ele veio e trouxe uma aliança eterna. A aliança que ele veio dar, da vida eterna, é uma aliança eterna que não tem fim. Eu não posso ficar satisfeito só com a vida temporal e passageira. Essa vai acabar. Então ele veio dar algo para todos nós que não tem fim. Não tem. Quando o Senhor Jesus fala assim, eu tenho muitas coisas para falar com vocês, mas vocês não podem suportar agora. Aí o que está acontecendo, irmão? A gente não pode viver isso. A gente não pode viver isso. Lembre-se que Jesus não falou o restante, porque eles não podiam suportar por causa da presença do Espírito Santo, não tinha. Então o que está acontecendo? Nos evangelhos é falado da salvação, tem algumas doutrinas de Jesus que aquele que não negar a si mesmo, aquele que não nascer de novo, em João vai abrindo mais o leque, mas nos evangelhos fica só ali do perdão dos pecados, de alguns assuntos direto com os judeus. Mas a salvação que o Senhor veio nos dar está associado à santidade. Salvação é de tudo. A salvação está relacionada à salvação plena. Quando tu recebe a salvação, tu recebe a vida que não tem fim, a que ele veio dar. Por isso que, e aí dá para entender quando ele fala, junto com a tentação vem o escape. Não tem nada que venha sobre vós que não seja humana. Mas o que eu dei não tem fim, é eterno. Vence. É por isso, então, se ficar só no Evangelho, por isso que fica lá em algumas passagens do Antigo Testamento, em algumas passagens do Evangelho, só que a salvação é muito mais do que isso. A salvação é o que? Quando o Espírito Santo desceu e começou a mergulhar nas profundezas de Deus. Se esconder isso, não tem salvação. Se esconder, quem não pregar, não tem salvação. Porque a salvação não é só o perdão dos pecados. Perdão dos pecados está associado à santificação. Foi essa vida que ele veio trazer. Por quê? Qual é o processo? Por causa das promessas, nós recebemos, 1 Pedro, se não me engano, 1,4, nós recebemos a natureza de Deus. Filiação, quem se tornou filho? Salvação são quem? Aqueles que se tornaram filhos. Os filhos nasceram de Deus. O que isso significa? Natureza do Pai. E o primeiro primogênito, Jesus. Então agora a igreja são os irmãos de Jesus, que ele é o nosso Senhor, mas nasceram do mesmo Espírito. Isso é o Evangelho, que não pode esquecer isso. Decreto de Deus, decreto. No calvinismo usa muito isso. Decreto de Deus. Os meus filhos vão ser a imagem de Jesus. Decreto. Vão andar em santidade. A santidade que o mundo viu do meu filho, vai ver nos outros. Decreto de Deus. Porque nós somos predestinados a sermos conforme a imagem e semelhança do Senhor Jesus. Transformação. Isso é decreto de Deus. Ele diz que os filhos dele vão ser isso. Porque a Bíblia diz que Jesus, como é Jesus, somos nós nesse mundo. Quem viu a glória de Jesus, tem que ver a glória de Jesus em nós. Porque ele tem vida em si mesmo também e deu essa vida para todo aquele que crê. Isso é Bíblia.
isso não se fala. E sem santificação ninguém verá o Senhor. Esse Deus que qualquer uma pessoa, tu viu, como é que tu olha? Deus está mantendo ela de pé. E quer dar essa vida para ela também. E quem vai levar essa vida eterna para ela? A igreja. Que são criados segundo Deus em verdadeira santidade, justiça e verdade. São o povo, o mistério que estava oculto antes dos séculos. Foi manifestado agora, a sabedoria de Deus. A igreja, multiforme graça de Deus, sendo manifestada na face da terra, para salvar as almas perdidas, para pregar para os gentios, para salvar as almas. Então, a natureza de Deus, a natureza de Cristo, revelada em Cristo, na minha vida, como pode eu estar pensando que tem alguém ainda viva e condenada? A igreja é para salvar os perdidos, levar essa vida para os perdidos, porque tem um pecador sofrendo lá. Porque viver sob o domínio do pecado é viver sofrendo, e enxergar como Jesus enxergou. Lembra? Cortou a orelha do soldado Malco. Lembra? Então, quantas palavras Pedro falou assim: tu é um condenado, tu não tem mais jeito. Jesus, o que é isso? Consertou. Tu está pensando que eu vim salvar só você? Eu vim salvar ele também. Aí imagina, quem está acompanhando, mete a faca, mete para arrancar a orelha. Aí o Salvador, que não veio condenar o mundo, veio salvar, coloca a orelha no lugar. Aí ele olha para quem cortou a orelha e depois olha para uma situação daquela. Que isso? Eu vim prender ele, aí quem eu não vim prender quer me matar, e quem eu fui prender me curou. Quem é você? Imita Pedro ou imita Jesus? Quando desceu o Espírito Santo, Pedro imitou Jesus. Mas quem faz isso agora ainda não tem o Espírito Santo. Vem logo com juízo para condenar. Jesus quer salvar. Jesus é longânimo. É a nova vida em ação. Que não tem, o poder está onde? Em quem se tornou uma nova criatura. Essa vida, qual é o propósito aqui nessa mensagem? Essa vida que tu está vendo de pé, andando para lá e para cá, pecando sim, fazendo besteira sim, saber que Jesus quer salvar ela. Saber que tem jeito para ela. Se teve jeito para você, tu acredita mesmo que tem jeito para ela. Agora, se tu nem se lixar e viver como se tu nem precisasse da salvação, você ignora ela. Mas se tu recebeu essa vida, tu quer dar ela para alguém. E quem quer dar essa vida para alguém, não fica em pormenores, não fica falando que não deve, preso em questões, quer levar essa vida. Tu está errado. Não, tu está errado. Mostra a luz, mostra o certo, mostra a nova vida. Mostra como é a nova vida que está contigo. Mas ela não tem, ela está separada da vida de Deus. Eu não estou mais não, que o Espírito Santo veio e trouxe a vida, porque eu aceitei Jesus, confessei Jesus. Eu tenho a vida, eles não. Porque se eu crer, a Bíblia diz que se eu crer no testemunho que Deus deu de seu Filho, em si mesmo tenho testemunho. Tenho testemunho é ter Jesus. E se tem Jesus, toma a atitude que Jesus tomou. Vive como Jesus viveu. Não toma atitude contrária. Faz o que Jesus fez, que Ele é o nosso exemplo, como foi pregado. Amém? Quem sustenta, para quê? Quem está sustentando aquela vida, quando tu deparar com algum pecador, seja lá quem for ele, olha com o olhar de Jesus.
que ele precisa da salvação. Se não quiser, é outra história, mas você tem que se alegrar em poder ministrar a palavra do Senhor e pensar, porque o amor, tu não vai por uma obrigação. O amor tudo crê, que tu não vai só para cumprir tabela. Eu falei, olha como é que tu falou. Eu falei, não. Tu vai motivado no amor, acreditando que pode salvar. É diferente do que ir só cumprir tabela. Eu falei, não aceitou? Não, tu falou nada, tu não levou amor, levou nada. Agora, quando tu acreditar que tu se converteu, tu acredita que ele também pode. Porque é o amor de Cristo que me impulsiona a isso. E depois eu não fico nem contando. Eu preguei, eu tive uma mulher, preguei. Não! Porque é natural, porque o amor tudo crê. Eu acredito ainda que aqui alguém pode ficar fervoroso no espírito. Até hoje eu acredito. Até hoje eu acredito nisso. Eu acredito que pode mover na alma e transformar. Eu acredito. Eu acredito. Porque é Deus que faz isso na minha vida. Senão, sinceridade, senão eu já tinha parado. Mas por quê? Paulo fala, abatido, vai falando, mas desanimado, morto não. Sempre renovado. É isso. Porque o amor tudo crê. A Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo fala, estou gemendo com uma mulher que está dando a luz para gerar Cristo em vós. Não importa quem demore. Enquanto eu sei o seguinte, olha o que eu sei. Só não pode ter desordem, só não pode te passar vergonha, só não pode envergonhar o evangelho, aí é o tratamento. Mas se ainda ficar morto espiritualmente, sem dar escândalo, eu ainda acredito que as coisas podem mudar. Eu acredito. Escândalo não, senão é outro tratamento. Mas morno, eu sei que Jesus pode. Porque Jesus tratou com o povo morno e falou assim, só se arrepende que as coisas mudam. Eu acredito. Eu acredito que um pecador pode amar Jesus. Porque a Bíblia fala disso. Então, temos que crer assim. E saber o quê? Esse miserável que tu olha e pensa que não tem mais jeito, olha o que a Bíblia diz. Então, quando o Espírito Santo falar para você, você está falando que ele não tem mais jeito? Você está ignorando ele como ele se não existisse ou ela? É porque tu não se liga para você, é porque você não tem amor à tua alma e não sabe o que aconteceu nela, nem aconteceu. Mas se tu vê alguém assim, o Espírito Santo fala assim, ó, eu que estou mantendo ela viva. Sabe quem está mantendo viva? Deus. A vida dependente. Agora, sabe qual é o propósito que ele está mantendo todo mundo com essa vida dependente que está respirando? Para dar a vida necessária que não termina, a eterna. Para quê? Para naquele grande dia, vida eterna, não segunda morte, que é o fogo do inferno, isso ele não quer para ninguém. Por isso, quando a Bíblia fala isso aqui que leu em Pedro, eles estão dizendo assim, eles não é os macumbeiros não são os macumbeiros, porque tu sabe que com Jesus, tu fala sem falar. A mensagem revela onde está o meu coração, eu estou revelando a minha vida. Então, se eles não falar, se não houver onde não tem uma pregação, preparando o povo para a vinda de Jesus, agora que nós lemos aqui, se apressem, apresse a volta dele. Nós lemos aqui, apressar a volta dele é agir rápido. Apressar é agir rápido, tirar o que tem que ser tirado, pegar o que tem que ser pegado, pregar onde não pregou. É isso aqui, onde não tem essa mensagem, preparando o povo para a volta de Jesus, hoje, sabe o que eles estão falando? Também é a mesma coisa que entra na alma sem falar. Cadê a vinda dele? Ele falou que ia vir, mas até agora nada.
A mensagem eu revelo isso. Eles ignoram voluntariamente isso. Sabe o que é voluntariamente? É obra da carne. Ignora. Eles sabem disso, mas ignora que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos. Um dia significa que ele pode voltar daqui a 1000 anos, como também pode agora. Então eu tenho que me preparar para agora. E se ele pode voltar agora, eu sei que pode, estou tendo uma oportunidade com um pecador quando? Agora, quem está mantendo ele de pé hoje? Para dar a vida que não tem fim quando? Aproveitem toda a oportunidade, porque os dias remindo tempo é aproveitando cada oportunidade, porque os dias são maus. Por que eu tenho que fazer isso? Porque os dias são maus, basta enxergar. Então, em nome de Jesus, lembre-se, Deus, Ele que está mantendo as pessoas respirando, Ele que sustenta essas pessoas, não é mais ninguém. Eles não sabem disso, eu sei. Para que Ele sustenta? Para dar essa vida eterna a eles. Mas primeiro, sabe quem toma posse dela? A igreja tomou. Porque Jesus, Ele foi o primeiro, gerado pelo Espírito Santo. Quem faz essa obra? O Espírito Santo. Gerou Jesus. E agora, quem nasceu de novo também, foi gerado por Jesus. E é essa filiação que vem de Deus, nascido de Deus. Possuímos essa natureza de Deus. Para quê? Para passar adiante. Porque Jesus quer ter mais filhos, gerados pela palavra, gerados pelo Espírito Santo. Só a igreja tem essa mensagem. Você é a igreja. Mais ninguém. Só o povo os gentios que estavam em trevas e viu uma grande luz, que tem essa mensagem. Só você, onde tu está, onde eu estou, e o que nós estamos fazendo, é você, segundo a tua voz, a tua crença, que diz que tem essa vida sem fim, necessária, que tu tomou posse em Jesus, você diz isso. Então passa adiante. Passa adiante, porque só estamos aqui vivos e Deus só sustenta aquelas vidas, as outras, porque Ele deu a vida, essa vida, para alguns e eles estão na terra para fazer essa obra. Vamos fazer em nome de Jesus. Revelar que nós tomamos posse dessa vida sem fim. Onde não essa vida sem fim é manifestada, a única coisa que está acontecendo, que está vivendo na sustentabilidade da vida que perece, que Deus mantém vivo, mas já já vai acabar. Repreende isso em nome de Jesus. Que não seja, é Deus que me sustenta, né? Quantos falam isso? É Deus que me sustenta. É verdade. Deus te sustenta para você levar a vida eterna, para levar essa palavra adiante. Agora, Deus me sustenta viver num campo terreno, é Ele que te sustenta mesmo, mas no final essa vida, ela tem fim, vai acabar. Mas Ele quer a outra, quer que seja manifestada a outra que não tem fim. Eu quero a outra, e quero dar a outra, a necessária, que não tem fim. Amém? E vai ser revelado o quê? Sou filho de Deus, tenho a natureza dele. Vamos colocar de pé no nome de Jesus.